Após 28 anos, o Flamengo bate o Juventude no Sul e continua dando show no Brasileirão. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. O Mengão fez história neste domingo. Venceu por 2-0 o Juventude, quebrando um tabu de 28 anos. Com gols de Arrascaeta e Royal, o clube carioca se mantém na liderança do Campeonato Brasileiro. Agora, foco total na Libertadores da América nesta quinta. Essas e outras notícias do Flamengo iremos acompanhar agora. A gente começa com o Flamengo, líder do campeonato, venceu o Juventude lá no Sul. Arrascaeta e Emerson Royal fizeram os gols que encerraram um jejum de quase 30 anos. Atenção para o alerta de fofura. Olha que coisinha mais linda o Ravi, filho do Emerson Royal. Tava comemorando o gol do Arrascaeta. E depois ainda teve um do papai. Seria o Flamengo o time mais cuti-cuti do Brasil? Só se for fora de campo, porque quando a bola rola, o malvadão tá mais impiedoso do que nunca. É uma vítima atrás da outra. Dessa vez foi o Juventude. Viemos aqui num campo muito difícil, onde eu particularmente já tive a oportunidade de jogar. Você e muitos outros, Felipe. Foram décadas de visitas dolorosas ao Alfredo Jaconi. Tinha frio, chuva, neblina. Só não tinha vitória do Flamengo desde 1997. Mas esse time é diferente. Chegou mandando no jogo desde o início. Quase que o Samuel Lino fez o primeiro, que acabou saindo aos 31 minutos, nessa cabeçada do Arrascaeta. 18º gol do Arrasca na temporada. Já igualou a melhor marca da carreira. Agora, repara no cruzamento do Saul. Viu o filho nascer no sábado e encarou uma maratona para chegar em Caxias do Sul. Estamos vendo o melhor Saul. Talvez o melhor Saul da sua carreira. Está num nível altíssimo, altíssimo. Acredito que sempre você ter um filho motiva muito. Se motiva. O Marco é o terceiro filho do Saul e da Yaiza. Mas bora voltar para o modo malvadão. O Flamengo não deu chance para o Juventude. Bolão do Danilo e o Luiz Araújo chutou em cima do Jandrei. O Arrasca também ficou no quase. Bateu a falta no travessão. Mas o Flamengo não se desesperou. E aos 41 do segundo tempo, o cruzamento do Carrascal encontrou o Emerson Royal. Primeiro gol dele pelo Flamengo. Saiu fazendo R de Ravi. Olha o Royal todo bobo vendo a festa do filhote. E ainda teve recepção especial na volta ao Rio. Uma vitória dessas, depois de 28 anos, tem mais é que comemorar. Jogadores que já estão numa temporada aí com 9 meses, ninguém alega cansaço, todos querem treinar, todos competiram ao máximo durante a semana. E isso me demonstra que é um grupo que quer fazer história. E tá caminhando para isso. O Flamengo tem 22 jogos no Brasileirão e já chegou aos 50 pontos. Melhor marca do clube nos pontos corridos. Acima até da histórica campanha de 2019. Agora é hora de pensar na Libertadores, porque quinta tem jogão no Maraca. Quartas da Libertadores contra Estudiantes, depois de uma temporada incrível que nós estamos fazendo, claro que é o jogo mais importante do ano. Esse é o Flamengo do Felipe, só pensa em vencer. Vene Casagrande, você disse, quebrou um tabu e jogou bem o Flamengo, né? Muito bem, não foi um espetáculo como muita gente poderia imaginar que poderia ser, o Flamengo dando espetáculo, mas jogou aquilo que era necessário para poder fazer uma vitória extremamente justa. E foi um jogo assim, no plano de jogo, para mim foi perfeito. A gente pode discutir aqui individualmente, falando alguns atletas, se foram bem, se foram mal. Mas, taticamente, foi uma partida muito boa do Flamengo. Embora tenha muitos desfalques para esse duelo com o Juventude, mas mesmo assim, o time do técnico Felipe Luiz mostrou a sua principal virtude, o que é a organização, o equilíbrio.
É um time que é extremamente difícil de ser vazado, de sofrer gol. Tanto é que em 22 jogos do Campeonato Brasileiro foram apenas 10 gols sofridos. E uma equipe que vem fazendo muitos gols. Que inclusive o saldo de gols do Flamengo atualmente no Campeonato Brasileiro é maior que o número de gols feitos pela segunda equipe que tem o segundo melhor ataque, que no caso é o Mirassol nesse momento. Então, assim, foi uma partida perfeita do Flamengo em todos os sentidos. Novamente o Arrascaeta sendo decisivo, fazendo gol, jogando muito bem. Mas eu quero destacar, Fernandinho, que na minha concepção foi o melhor em campo, que é o Saul. Novamente, sem a companhia do Jorginho, que para mim vai ser o seu principal parceiro ali na volância do Flamengo, mas ele tomou conta do meio de campo do Flamengo e eu quero valorizar o contexto desse jogo. Ele não viajou com a delegação do Flamengo no sábado à noite, foi liberado para poder curtir o nascimento do filho, viajou no domingo pela manhã, chegou extremamente cedo lá em Caxias do Sul, a gente sabe que a logística não ajuda muito, pediu para jogar e, na minha concepção, foi o melhor em campo. Tomou conta do meio de campo. Eu acho que foi o melhor jogo do Saúl desde quando ele chegou ao Flamengo e a tendência é que ele cresça muito mais, porque fisicamente falando, ele está evoluindo. Outra boa notícia para mim também, acho que a entrada do Carrascal no segundo tempo ali nos minutos finais, ele mostrou também que vem evoluindo e ele, inclusive, deu sua primeira assistência para o gol do Emerson Royal. Por falar em Emerson Royal, também uma partida interessante dele, foi muito bem na parte defensiva. Quando ele foi ao ataque, ele também mostrou que ele está melhorando bastante. Agora, alguns jogadores de fato não apresentaram o melhor futebol. Por exemplo, é o caso do Luiz Araújo, é o caso também do Samuel Lino. Inclusive, o Samuel Lino, toda vez que joga com o Ayrton Lucas, ele não consegue produzir aquilo que a gente sabe que ele pode produzir. Eu acho que isso aí é um encaixe que o Felipe Luiz precisa fazer, ou até mesmo botar o Vinha como titular, que eu já mencionei aqui em outras ocasiões, que é o que eu faria. Na zaga, o Danilo substituiu muito bem o Léo Ortiz, fez aquilo que o Léo Ortiz gosta de fazer também, que é dando passe, quebrando linha adversária. O Danilo fez isso em vários momentos. Então foi uma partida muito boa do Flamengo, uma partida convincente. O Flamengo terminou o jogo com 74% de posse de bola. Cometeu erros, não cometeu erros que cometeu, por exemplo, com o Grêmio. Com o Grêmio, o Flamengo também foi muito superior, só que em um determinado momento relaxou no jogo. Contra o Juventude, não. Em nenhum momento relaxou, muito pelo contrário. As substituições do Felipe Luiz surtiram efeito, porque continuaram mantendo uma marcação alta, sobre pressão. Então, acho que a partida do Flamengo foi muito boa. Mostrou que o Flamengo, de fato, vai brigar pela liderança até o fim desse campeonato e está valorizando o Campeonato Brasileiro. Algo que, em outros momentos, em outras temporadas anteriormente, o Flamengo não fez. Esse ano, o Flamengo está dando o seu devido valor a uma competição extremamente importante. E assim, o que a gente fala, que são duas cerejas do bolo em relação à temporada, com um futebol tão intenso que hoje todo mundo preza e tenta. Primeiro é o fator definidor, um jogador que desequilibre e que quando tá tudo meio morno, ou meio mais ou menos, ou meio controlado, mas sem ter efetividade, ele entra e faz a parte dele. Que no caso, eu acho que para a temporada aí pro Flamengo é o Arrascaeta. Depois, o Arrascaeta sempre foi o Arrascaeta, né? Mas tem algumas temporadas que ele sobe uns degrauzinhos, né? E eu acho que essa temporada é mais uma delas. E a outra coisa é a efetividade. O Flamengo nem acertou muito a meta, né? Chutou muito bem na mira. Mas venceu, e é isso que importa, porque teve muita posse, o Vene trouxe acima de 70%, mas isso não é tudo no futebol, né? Se você não tenta ou se você não acerta, você só empata. E o volume de jogo não é critério de nada, Pedrosa. Mas o Flamengo tem nessa temporada essa efetividade. Ah, claro, assim, se a gente for pegar, o Vene traz muito bem a questão de quebrar o tabu. O Flamengo já enfrentou condições climáticas no Alfredo Jaconi que eram impossíveis de praticar futebol. Então, muitas vezes, você se pegava errando por conta dessas condições climáticas. Às vezes, muita chuva, às vezes, a garoa, às vezes, até aquela geada, digamos assim. Então, nesse jogo contra o Juventude, além do Flamengo ser o líder, ser o melhor ataque, ser o melhor time do Campeonato Brasileiro, o Flamengo ainda deu a sorte de pegar um clima bom, um gramado perfeito, o que ajuda na prática do futebol do time do Felipe Luiz, e também um clima bom lá no Alfredo Jaconi. Mas assim, nada disso que eu falei aqui seria possível sem a organização do Felipe Luiz. Quantos desfalques, Vene? Foram vários. Bruno Henrique, Jorginho, Alexandre, Léo Ortiz. É muita gente. Pulgar. É muita gente. Isso mostra como o elenco do Flamengo é muito forte, mas também como a dinâmica do trabalho do Felipe Luiz é respeitada por esses jogadores. E aí, Fernanda, um jogador que você destacou muito bem e que eu não tenho nenhum pudor de falar que talvez seja a melhor temporada do Arrascaeta com a camisa do Flamengo. E quando eu digo isso, a maturidade que esse cara tá tendo com a bola no pé. Ele já era um grande craque, ele já era um grande gênio, mas ele é um
jogador que, até pela proximidade da Copa do Mundo, e ele tem esse incentivo também de quem sabe chegar numa Copa do Mundo bem fisicamente, porque em 2022 ele não conseguiu chegar, ele tem jogado demais. É o melhor jogador do futebol brasileiro, sem dúvida alguma, nesse momento. É um cara que teve que se adequar fisicamente para poder continuar jogando no Felipe Luiz. O Felipe Luiz é um técnico que potencializa a individualidade do Arrascaeta e ele, como eu disse, tem um objetivo que vai até além dos objetivos do Flamengo, que é chegar numa Copa do Mundo com a seleção do Uruguai, muito bem como ele vem fazendo e vem sendo decisivo, inclusive, nas eliminatórias da Copa do Mundo. Então é um cara especial, no momento especial e que faz o Flamengo destravar jogos em vários momentos. Concordo com o Vene que o Saúl jogou demais, mas o Arrascaeta é um cara brilhante e a gente tem que destacar isso aqui. Eu posso estar falando besteira, tá? Mas pra mim, talvez 2025 seja a melhor versão do Arrascaeta com a camisa do Flamengo. Você concorda, Vene? Concordo plenamente. Inclusive, eu já falei isso aí em outros momentos no meu canal, até sugeri essa pauta aqui para a produção para a gente comparar os números do Arrascaeta com 2019, que muita gente trata essa temporada como a melhor do Arrascaeta, mas avaliando a pessoa Arrascaeta, o atleta Arrascaeta, sem sombra de dúvidas, é a melhor versão do Arrascaeta em todos os sentidos. Maturidade, liderança, porque hoje ele é camisa 10 e ele usa a faixa de capitão e ele é líder na essência da palavra em todos os sentidos. Não é só uma liderança técnica, mas uma liderança também nos bastidores. E eu acho que ele entendeu a importância também de se cuidar fora do clube. Eu, assim, isso não é nenhuma informação, mas pelo que eu observo no dia a dia e as pessoas comentando, as pessoas relatam que é um Arrascaeta mais maduro nesse sentido também. Dando mais valor é esse tratamento pós-clube, a recuperação dele. E, de fato, é um jogador extremamente mais maduro. E, Pedrosa, em cima dos números, ele igualou, nesse gol que ele fez contra o Juventude, ele igualou o número de gols que ele fez em 2019. Em 2019 foi a temporada artilheira dele com 18 gols. Estamos em setembro. Estamos em setembro. E só para efeito de comparação, em 2019 ele fez 52 jogos. Até o momento ele tem 43 jogos. Então, assim, ele está tendo um aproveitamento absurdo. Claro, isso é muito mérito dele e também, como o Pedrosa mencionou, do Felipe Luiz, que está sabendo potencializar uma versão do Arrascaeta, deixando ele mais próximo do gol. O Arrascaeta fazendo gol de cabeça, gente. Não foi o primeiro nessa temporada. É isso aí. Óbvio que se fosse em 2019... não era o Arrascaeta que ia estar ali fazendo esse gol de cabeça, era um Bruno Henrique, era um Gabigol. Mas aí que entra o mérito do Felipe Luiz, por entender que o estilo de jogo dele proporciona isso ao Arrascaeta, deixando ele mais próximo do gol. Então, assim, está sendo perfeito e eu concordo com o Pedrosa. Respondendo a sua pergunta, para mim é a melhor versão do Arrascaeta e tem outro ponto também, renovação de contrato. Isso pesa muito, porque ele quer renovar o contrato dele. Quando o empresário dele procurou a diretoria do Flamengo, a diretoria falou, não, calma, a gente vai esperar. Mas aí o Arrascaeta dentro de campo, vocês vão esperar? Então eu vou comer a bola. Agora, na renovação de contrato que eles estão conversando, o Arrascaeta tem o direito de pedir o que ele entende que pode entregar. Porque ele está jogando muita bola. Inclusive o Bielsa elogiou o Flamengo. O Bielsa fazer isso publicamente, obrigado Flamengo por ter entregue pra gente um outro atleta. O Bielsa é um cara extremamente rigoroso. Para ele fazer isso é porque, de fato, o Arrascaeta está sendo um outro jogador. E tem tudo para chegar como titular do Uruguai na Copa do Mundo, o que não é nada fácil. Nada fácil. O Uruguai tem vários jogadores de calibre que jogam nos melhores clubes da Europa. E tá numa safra boa, o Uruguai, exatamente. Né? Cara, o Arrascaeta faz gol de cabeça, de perna direita, de perna esquerda, de falta, de fora da área, chegando para finalizar dentro da área. Ele é um jogador hoje que ele é completo dentro do futebol brasileiro. É impressionante a fase dele. E eu acho que também tem uma questão física e clínica. Total. A gente lembrar que foram 3 temporadas seguidas em que ele teve problemas de lesão, em uma lesão até um pouco crônica, né? Mais difícil de no recuperar. No pubis, no pubis, também, né? Ele teve problema no pubis. E aí, também. volta e meia, aparecia a seleção uruguaia no caminho, que o cara tem um sonho, obviamente, de sempre servir sua seleção. Eu acho muito duro quem critica o jogador que quer estar servindo a sua seleção. Então, eu acho que tem uma questão física e clínica aí que também, eu acho que foi equalizando tudo, o Vene Casagrande. E a importância de ele entender a recuperação. Eu acho que, assim, com o tempo, o Arrascaeta foi entendendo isso. Por isso que eu falo, ele chegou num determinado momento da carreira dele, que ele está tão maduro em todos os sentidos, que eu tenho certeza, isso é um pouco de informação também, observando o dia a dia, que ele está dando muito mais valor a esse processo de recuperação pós-jogo, no dia a dia, e é óbvio, isso tudo está sendo feito em conjunto. Tem o fisioterapeuta que entende demais o Arrascaeta, porque o fisioterapeuta dele particular é o mesmo do clube.
Ou seja, o cara entende o Arrascaeta, a máquina Arrascaeta, em todo sentido, já há muito tempo. Tem o preparador físico, tem o Felipe Luiz e tem o Arrascaeta, que eu repito, que está dando a vida aí. E ele vai para a sua terceira Copa do Mundo, Pedrosa. Assim, tem que respeitar a história do Arrascaeta com a seleção uruguaia. Muitos uruguaios criticam o Arrascaeta da seleção. Pega a sua rede social. Toda vez que ele entra em campo, muitos uruguaios reclamam. Inclusive o De La Cruz tem mais moral que ele lá na seleção uruguaia. Mas é um jogador que tem que ter respeito sim por ele, porque o que ele joga nessa temporada é algo assustador e ele está honrando a camisa 10 que ele está vestindo do Flamengo. O Flamengo conquistou mais 3 pontos importantes no Campeonato Brasileiro ao vencer o Juventude por 2-0, fora de casa, na tarde de domingo, 14, em partida válida pela 23ª rodada da competição. O duelo, realizado no estádio Alfredo Jaconi, marcou um momento especial não apenas para o clube carioca, mas principalmente para o lateral direito Emerson Royal. Contratado recentemente para reforçar o elenco rubro-negro, o jogador balançou as redes pela primeira vez com o manto sagrado e foi surpreendido de forma emocionante por sua família ao retornar ao Rio de Janeiro. Assim que chegou em casa após a viagem de volta do sul do país, Emerson Royal foi recebido de maneira surpreendente. Na porta de casa, seus familiares organizaram uma pequena festa improvisada. Jogaram papéis coloridos para o alto, gritaram em comemoração e celebraram o primeiro gol do jogador com a camisa do Flamengo. O lateral, visivelmente emocionado, não conseguiu esconder a surpresa e a alegria com a recepção calorosa. Eu não esperava por isso. Foi muito especial chegar em casa e ver minha família comemorando comigo. Esse gol representa muito, não só para mim, mas para todos que estão comigo desde o começo da minha carreira, declarou Emerson, ainda visivelmente tocado com o carinho recebido. O gol de Emerson Royal aconteceu nos minutos finais da partida. Após uma boa jogada construída pela esquerda, o colombiano Jorge Carrascal fez um cruzamento preciso na medida para o lateral direito, que apareceu de surpresa na pequena área. Sem marcação, Emerson subiu bem e cabeceou com firmeza, mandando a bola para o fundo da rede defendida por Jandrei. O gol decretou o placar final de 2-0, selando uma vitória segura e simbólica para o rubro-negro. Apesar de atuar como lateral, Emerson demonstrou instinto ofensivo e boa leitura de jogo ao se posicionar bem no momento do cruzamento. O lance também evidenciou a sua capacidade de adaptação rápida ao estilo de jogo do Flamengo, mesmo tendo chegado recentemente ao clube. É importante destacar que Emerson foi titular na partida devido à ausência de Guilhermo Varela, que se recupera de uma pubalgia. Mesmo entrando como substituto imediato, o lateral deu conta do recado. Foi eficiente defensivamente e ainda teve papel fundamental na construção do placar final. O cruzamento que resultou no gol de Emerson Royal também teve um significado importante para outro jogador do elenco rubro-negro. Jorge Carrascal, que entrou no segundo tempo, deu sua primeira assistência desde que foi contratado pelo Flamengo. O colombiano foi acionado por Felipe Luiz aos 33 minutos da etapa final e, em menos de 15 minutos em campo, conseguiu contribuir diretamente para a vitória. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Felipe Luiz fez questão de enaltecer o desempenho de Carrascal e lamentou a dura concorrência que o colombiano enfrenta dentro do elenco. Carrascal é um jogador de muito talento. Infelizmente, ele compete diretamente com o Arrascaeta, que vive um momento extraordinário. Isso torna mais difícil para ele ter sequência, mas acreditamos no seu potencial. Sabemos que pode atuar em mais de uma posição e estamos oferecendo o suporte necessário para que ele se adapte o quanto antes, afirmou o treinador. A assistência de Carrascal pode marcar o início de uma virada pessoal na trajetória do colombiano dentro do clube. A confiança demonstrada pelo treinador e o impacto imediato em campo são sinais claros de que Carrascal tem potencial para ganhar mais espaço, mesmo com a forte concorrência no setor de criação. Outro nome que brilhou na vitória contra o Juventude foi o uruguaio Arrascaeta, autor do primeiro gol da partida. O camisa 10 rubro-negro abriu o placar aos 31 minutos do primeiro tempo, após linda assistência de Saul. O gol foi marcado de cabeça, em uma rara jogada aérea para o meia, e serviu para consolidar o domínio do Flamengo ainda na primeira etapa.
Após a partida, Arrascaeta falou com a imprensa e aproveitou para destacar a importância da continuidade no comando técnico da equipe. Algo que, segundo ele, tem sido decisivo para o sucesso da temporada. Depois de tanto tempo, temos um treinador que segue no comando quase um ano inteiro. Isso é raro no Flamengo. A estabilidade da confiança e permite um trabalho mais consistente. Todos nós entendemos a forma como o Felipe Luiz trabalha e estamos nos doando ao máximo pelo clube. Essa sequência faz a diferença, analisou o jogador. A fala do uruguaio foi interpretada como uma leve crítica às gestões passadas do clube, que constantemente trocavam de treinador ao longo da temporada, dificultando a construção de um projeto de longo prazo. Arrascaeta também celebrou a quebra de um incômodo jejum. O Flamengo não vencia o Juventude em Caxias do Sul há mais de 28 anos. Nunca é fácil jogar aqui. Estávamos cientes da dificuldade, mas mostramos a força do elenco. 2 gols de cabeça e mais uma vitória para nos mantermos na liderança. Agora é seguir com essa pegada, completou. Apesar da vitória sólida do Flamengo, o confronto não foi livre de polêmicas. A arbitragem de Rafael Claus gerou debate e críticas, principalmente após um lance envolvendo o atacante do Juventude, Gabriel Tagliari, e o jogador rubro-negro Samuel Lino. Aos 5 minutos do segundo tempo, Tagliari deu uma entrada violenta em Samuel Lino, atingindo o flamenguista com uma tesoura em alta velocidade. O árbitro, que estava próximo ao lance, aplicou apenas o cartão amarelo, o que revoltou parte da torcida e analistas como Renata Ruel, ex-árbitra e comentarista de arbitragem da ESPN, classificou a jogada como passível de cartão vermelho. Pelas imagens, o Gabriel entra praticamente numa voadora, que termina numa tesoura, com intensidade e risco claro de lesão. Pela regra, isso é jogo brusco grave. O correto seria o cartão vermelho direto, explicou Ruel. O atacante do Juventude ainda voltou a cometer outra falta dura em Samuel Lino aos 34 minutos, interrompendo uma chance clara de ataque. Novamente, Claus optou por não aplicar o segundo amarelo, mantendo o jogador em campo até o apito final. Na cobrança de falta originada da segunda infração, Arrascaeta quase marcou o terceiro gol, acertando o travessão. Com a vitória, o Flamengo segue firme na briga pelo título do Brasileirão. O time mantém a liderança da tabela e mostra sinais de um grupo cada vez mais entrosado e maduro, algo evidenciado tanto no desempenho coletivo quanto nas atuações individuais de jogadores como Emerson Royal, Arrascaeta e Carrascal. A solidez defensiva, somada à eficiência no ataque, reforça o bom momento vivido pelo time carioca. Além disso, a união do elenco e a resposta emocional de jogadores como Emerson Royal, que celebrou o primeiro gol com lágrimas nos olhos diante da recepção da família, mostram que o clube vive um momento de sintonia dentro e fora de campo. O Flamengo agora se prepara para uma sequência decisiva no calendário, com compromissos importantes tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil. A expectativa da torcida é de que a equipe mantenha o ritmo e continue entregando bons resultados, especialmente com a possibilidade de títulos em vista. Com a volta de jogadores importantes e o crescimento de atletas recém-chegados, o técnico Felipe Luiz tem à disposição um elenco cada vez mais competitivo. O treinador, inclusive, pode entrar para a história ao ser o primeiro comandante a completar um ano inteiro no cargo desde Vanderlei Luxemburgo. Em 2011, a tarde de domingo foi de emoções intensas para o Flamengo e seus torcedores. Entre gols, assistências, críticas à arbitragem e homenagens familiares, o destaque ficou para Emerson Royal. Seu primeiro gol com o manto sagrado não apenas contribuiu para uma vitória importante, mas também representou um marco pessoal em sua carreira. A recepção carinhosa de sua família mostrou que, além do futebol, o esporte também é feito de sentimentos, apoio e conquistas que vão muito além das 4 linhas. Com a confiança em alta e o ambiente cada vez mais harmonioso, o Flamengo caminha com passos firmes rumo a uma temporada que promete ser histórica.